Hoje eu quero falar com você sobre valorizar o tempo com Deus, o tempo com Jesus. Porque nada é mais precioso, gente, do que estar na presença dele. Não é sobre o valor das coisas, é sobre o momento com ele. Tem muita gente preocupada com o custo, em não abrir mão para estar na presença de Deus ou viver em conformidade com as suas palavras. Mas eu preciso te lembrar, se você estiver disposto ou disposta a fazer tudo por ele, você jamais vai ser esquecido ou esquecida por Deus. E a história do vaso de alabastro, relatada em João 12, Marcos 14 e Mateus 26, deixa isso bem claro. Porque a mulher precisava quebrar a boca do vaso para poder usar o perfume. Porque o vaso era selado para que o aroma não se perdesse e também o líquido não oxidasse. Ou seja, não era algo que você poderia simplesmente abrir e usar a qualquer momento. Esse tipo de perfume era reservado para ocasiões especiais, um casamento, um sepultamento. Mas Maria de Betânia, ao encontrar Jesus, entendeu que aquele era o momento mais especial da vida dela. E o valor daquele perfume era altíssimo, 300 denários, o equivalente a 300 dias de trabalho. Ou seja, mais de um ano, se você considerar o trabalho de segunda a sexta-feira, por exemplo. Ela sabia que não era sobre o vaso que ela tinha, nem sobre o preço, era sobre o momento de quebrar o vaso diante de Cristo. E enquanto Maria se entregava a Jesus, os discípulos estavam focados no preço. Outros ao redor estavam focados no vaso, no objeto, no valor material. Mas Maria estava focada apenas no momento com Cristo. E, gente, assim também acontece conosco. Nós sabemos que Deus não está apenas no culto, ele está em todo lugar. Mas o culto é o momento que dedicamos totalmente a ele. Só que muitas vezes vamos ao culto e não fazemos desse instante um momento de nos derramarmos na presença dele. Ficamos presos ao valor, ao vaso, ao quanto é bonito ou caro, mas nada ali é superior a Cristo. E repare que a crítica não era sobre ter usado o nardo, nem sobre o valor do perfume. A crítica era porque aquilo foi feito para Jesus. Eles chegaram ao cúmulo de dizer que teria sido melhor usar aquele perfume com os pobres, com outras pessoas, mas não com Jesus. E até hoje existe gente mais preocupada em fazer pelos outros do que fazer para Jesus. Pessoas que têm prazer em servir homens, mas não têm prazer em honrar o Filho de Deus. Outra coisa que me chama a atenção, gente, quando aquela mulher estava toda errada, ninguém criticava ela. Mas no momento em que ela decidiu fazer o certo, apareceram os discípulos para dizer o que ela tinha que fazer. Sempre tem alguém para poder apontar quando você decide se entregar a Jesus. É interessante lembrar que na Bíblia, geralmente, as pessoas eram ungidas por profetas, por sacerdotes ou por reis. Mas aqui Jesus foi ungido por uma mulher. E sabe onde isso aconteceu? Em Betânia. Bet em hebraico significa casa. E Ania significa pobreza, aflição, ou seja, a casa dos pobres, a casa dos aflitos. E muitas vezes são pessoas que não têm muitos recursos, que fazem as maiores obras para Deus. Enquanto isso, quem tem muito, às vezes não faz, não quer gastar, não quer assumir um custo, prefere guardar o vaso, guardar o perfume, guardar a adoração. Cuidado para você não guardar demais o seu vaso e isso ser usado no dia do seu sepultamento. Por isso a mensagem é essa, gente. Valorize o Cristo que você serve. Pare de fazer tudo pelos outros e fazer pouco para Jesus. Quebre o vaso, derrame-se, valorize o momento. Nada é mais importante do que ele. E quem entrega o seu melhor a Jesus nunca é esquecido por ele. Ah, meu irmão, chega. Se você quiser, curte aí, compartilha. Se não tá dando um glória a Deus aí, meu irmão, manda pra alguém esse vídeo aí. Deus abençoe.